Hoje eu quero pregar a palavra de Deus no Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Aquele que habita, está no presente, né? Está no presente. A todo o tempo, precisamos estar habitando no esconderijo do Altíssimo. Quem é o esconderijo do Altíssimo? É a palavra de Deus, Jesus. Quem é o Altíssimo? Deus Pai. E o Onipotente, o Espírito Santo. Então, neste versículo está revelado as três pessoas da Trindade: o Pai, e o Filho e o Espírito Santo. Muitas vezes interpretamos mal este versículo, achando que o nosso descanso é aqui nesta vida. Note bem, irmãos, que o verbo descansar está no futuro. Descansará. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Note bem, se não lermos corretamente o versículo, dá-nos a entender que quem vai descansar no futuro é a sombra do Espírito Santo, né? Mas se lermos corretamente, nota-se que o ar, antes da sombra do Onipotente, a sombra do Onipotente descansará, o ar tem um acento grave, né? Que dá o som de A. Lembrando, irmão, que ninguém está descansando nesta vida. Quando se trata da nossa vida terrena, ninguém está descansando. Miqueias 2:10 diz: levantai-vos e andai, porque o vosso descanso não será aqui. Ainda que ele estava falando para o povo de Israel, mas isso encaixa plenamente nos nossos dias de hoje, né? O nosso descanso, então, não será aqui. Como se as ondas que vêm, mas logo em seguida, se desfaz na areia da praia, logo em seguida já vem outra, e assim o tempo todo. Nunca estamos tranquilos. Assim também é a nossa vida. Nós nunca estamos tranquilos. Nós enfrentamos dor, enfermidades, desemprego. Muitas vezes somos incompreendidos, injuriados, sentimos muitas vezes desprezados, até mesmo entre os nossos irmãos. Mas existem duas coisas que nos confortam: a fé e a esperança de um dia mais no futuro estar morando em um lugar muito bom e muito lindo, de beleza sem precedentes. E em terceiro, o Espírito Santo, que todo o tempo está sempre nos orientando, mesmo nos momentos de fraqueza, né? Daniel foi lançado na cova dos leões. Deus deu um grande livramento para Daniel, né? Agora pare, irmão, reflita comigo um pouco. Imagina você em lugar de Daniel, naquela cova. O que restou em Daniel, naquele momento, foi a fé em se encontrar com o Senhor, mais tardar ao amanhecer, né? E está para sempre. A fé que movia ele, né? Está para sempre nos braços do Senhor Jesus Cristo. Pedro, quando estava preso, guardado, né? Por 16 soldados. Estava sendo guardado lá. 16 soldados vigiando ele.
para ser apresentado no outro dia diante do rei. Eu creio que tranquilo não estava, porque ele aguardava um dia muito difícil pela frente. Mas ele sabia que, diante das circunstâncias, ele teria uma vitória esmagadora, porque ele tinha fé de suportar aquilo ali tudo, encarar o rei e até mesmo ser executado, porque ele sabia, ele conhecia Jesus, ele sabia quem era Jesus. Então, a esperança dele não estava nesta vida, mas que a vida dele terminasse ali naquele momento, para estar com o Senhor Jesus Cristo eternamente. Que maravilha, né? O apóstolo Paulo sofreu muito nesta vida, como está escrito. O perseguidor agora é perseguido. E ainda mais, ele escreveu, em trabalhos, em muito mais, em açoites, mais do que eles, em prisões, muito mais, em perigo de morte. Muitas vezes recebi dos judeus 5 quarentenas de açoites, menos um. 3 vezes fui açoitado com varas, e uma vez fui apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. Uma noite e um dia passei num abismo, em viagens muitas vezes, em perigo de rios, em perigo de salteadores, em perigo dos da minha nação, em perigo dos gentios, em perigo no deserto, em perigo no mar, em perigo entre os falsos irmãos, em trabalhos e fadiga, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejum muitas vezes, em frio e nudez, além das coisas exteriores que me oprimiam cada dia. 2 Coríntios 1, 23 a 28, né? Mas o apóstolo era movido de fé e esperança de encontrar um lugar sem nenhuma dessas coisas, né? Ele tinha essa esperança, como nós temos a nossa esperança, porque aqui nesta terra nós somos perseguidos, sofremos, ainda mais nesses dias que nós estamos vivendo, estamos sofrendo muito, perseguições, desprezo, desconsideração, tantas coisas. Isso aí, irmãos, isso é uma prova da nossa fé. Como diz o apóstolo Paulo, nada nos separará do amor de Cristo, né? Nada nos pode separar, absolutamente nada. Ele aguardava um lugar maravilhoso onde ele ia viver sem nada dessas coisas. Encontrar um lugar dessas maravilhoso, que jamais terá essas coisas, não terá choro, não terá tristeza, não terá dor, não vai ter enterro, não vai ter cemitério, lugar maravilhoso, né? Este lugar que nós estamos aguardando também nos dias de hoje, né? Dessas coisas que eu acabei de mencionar, irmão, um lugar inimaginável quando se trata da percepção humana, mas é real. A gente não pode perceber, não pode entender o que está lá do outro lado, mas a gente sabe pela palavra de Deus que é real o que está nos esperando do outro lado. Está escrito, Jesus falou, né, que ele ia nos preparar um lugar, e quando ele preparasse o lugar, ele viria outra vez e nos levaria
com Ele, para onde que Ele estiver, nós estejamos junto com Ele, né, irmãos? Que coisa linda, né? Todos aqueles que aceitamos Jesus Cristo como Salvador, vamos descansar na sombra do Onipotente, longe da dor, da morte, de qualquer tipo de perigo. Aceite o Senhor Jesus como seu único Salvador. É suficiente Salvador, dá tempo ainda de descansar, de escapar da condenação eterna, porque todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. 1 João, 5:4. Ainda que passamos por todos tipos de prova, vamos ficar ligados, pela fé em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele é a nossa esperança, irmão. Então vamos ficar firmes. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Nós vamos descansar na sombra do Onipotente, irmão. Por enquanto nós estamos correndo perigo de todos os lados, né? Perseguições, mas nós vamos ficar livres de todas essas coisas. De tudo isso nós vamos ficar livres. Quando nós partir deste mundo para a eternidade, nós vamos estar descansando ali dessas coisas, né? Nós vamos estar descansando dessas coisas. Então, hoje o que eu tenho para falar é isso aqui. Eu vou fazer a segunda parte do vídeo, porque existem versículos importantes ali e eu quero explicar para os irmãos o que significa esses versículos, né? Ainda. Hoje nós falamos sobre aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Amém.